Abençoe a todos que vão assistir esse vídeo. Nós estamos aqui na África Ocidental, mais precisamente no país da Guiné-Bissau, e nós queremos dirigir esse vídeo a todos os homens e mulheres que desejam fazer a obra. Nós vamos contar as nossas experiências que temos vivido aqui no país, para que vocês tenham realidade, vejam a realidade do que é servir a Deus. A primeira coisa aqui no país não tem água encanada, todos dependem de poço. Quando você tem poço, você tem água. Quando não tem, a gente vê muitas mulheres carregando aquela imagem que vocês veem em filmes, é a realidade aqui. As mulheres com água na cabeça, indo buscar em lugares muito distantes. Outra coisa que nos chama atenção aqui é que a luz elétrica é um gerador que fornece energia para o país inteiro. Então, como é um gerador, na maioria das vezes ele tem muito problema e tem muitas horas do dia que fica sem a energia. Quando tem condições de pagar a quem fornece essa energia pelo gerador, mas acredito eu que uns 80%, 70% das pessoas que vivem aqui no país nem dinheiro tem, condições tem para pagar a esse gerador. Quando acaba o culto de noite que a gente vem, a maioria das residências estão todas apagadas, não tem energia elétrica, as pessoas vivem sem energia. Outra coisa que nos chama muita atenção aqui no país é que não tem supermercados. O que no Brasil as pessoas conhecem como mercearia, aqui eles conhecem como tabernas. Então são nessas tabernas que nós realizamos compras. Tem uma taberna aqui perto de casa, como as pessoas vêm aí agora, nessa taberna aí que a gente faz compra. Legumes, frutas, verduras em outro local, e o que tem que escolher na maioria das vezes lá no chão. Tem vezes que chove, lama, né? É complicado. As ruas de barro, assim, onde a gente vai, e eles estendem apenas uma lona e colocam as frutas, as verduras no chão, e a gente tem que ali se apertar entre as pessoas, os guarda-chuvas e a lama para conseguir ali fazer a nossa compra. Falando em rua de barro, aqui no país só tem a principal rua, que é asfaltada. As outras, como as pessoas veem aí no vídeo agora, são todas assim, de barro, não tem asfalto. Outra coisa é roupas, calçados, o que no Brasil as pessoas conhecem como bazar, que são roupas usadas, vendidas. Aqui eles conhecem como fucas. A maioria das roupas que tem para venda, elas são de doações, tipo Portugal manda roupas usadas e aqui eles revendem para a população. Então a gente vai ter que ali ver se tem alguma avaria, o sapato, quando a gente calça, ele já tem o formato de um outro pé, às vezes está descosturado, às vezes está faltando salto, enfim. Então as roupas que nós usamos são sempre do Fuca, sempre usada, roupa, calçado. São sempre desse local. Falar em roupa, como que você lava a roupa? Lavo roupa como todas as mulheres guineenses, na bacia, com eu nunca sei o nome, uma tábua de plástico rígido que a gente fica em pé e forçando assim para... Aquela ondulação que tem nos tanques no Brasil, isso. É esse plástico que é vendido aqui. Nós não temos tanque, nós não temos área de serviço nas casas. Parece que culturalmente não se faz. Então, quem tem casa, lava a roupa no quintal e estende no quintal. E quem mora em apartamento, a gente lava no banheiro e estende no terraço do prédio. Então, e outra dificuldade que nós enfrentamos assim que chegamos é o dialeto local. Aqui é falado crioulo. E quando a gente chegou, as pessoas tinham dificuldade de nos entender, nós tínhamos dificuldade de entender elas. Durante uns 2 meses e meio, nós nos esforçamos, aprendemos o suficiente para entender elas e elas nos entender, para a gente levar a mensagem da salvação. E tantas outras dificuldades que existem aqui no país. Mas o que nos alegra é o que o apóstolo Paulo falou: eu me alegro no Evangelho de Cristo. Nós não estamos focados nas dificuldades que nós relatamos até aqui. Nós viemos aqui para uma missão de salvar almas, de ganhar almas, e esse tem sido o nosso prazer 24 horas por dia. E cada pessoa que aceita Jesus, nós temos ido até
lugares que as pessoas nunca ouviram falar de Jesus e que muitas das vezes nós nos sentimos aqui no país como os apóstolos. Eu estou lendo o livro de Atos, quando Jesus subiu ao céu, os apóstolos então cada um foi para alguma parte do mundo anunciar o evangelho de Cristo, pregar o arrependimento, levar Jesus até onde as pessoas não conheciam. E lendo aquela parte do livro de Atos, nós nos enxergamos aqui nos dias de hoje, levando a mensagem de Jesus para as pessoas que nunca ouviram falar. E as pessoas são tão sedentas que outro dia eu fui realizar uma evangelização num bairro aqui muçulmano, e teve um senhor lá que aceitou Jesus, e quando eu acabei a evangelização, a oração que nós realizamos ali, ele falou que queria entregar a vida dele ali, naquele momento, para Jesus. E eu realizei o batismo dele ali na rua, com a garrafa com água, em um local assim, que não tinha o mínimo não tem condição. de condição, mas olha a alegria que a gente tem. A gente vê pessoas que são expulsas de casa porque aceitaram Jesus, pessoas que entraram na igreja porque alguém fez um convite, entra aqui, aí ela percebeu algo diferente, não quis mais sair, voltou para casa, falou que queria ir para a Igreja Universal, que aceitou Jesus, aí apanha, volta para a igreja com o olho machucado, dizendo: olha, meu pai me expulsou de casa, mas eu não consigo largar. A pessoa fala assim: estão me ameaçando, mas eu me apaixonei por esse Deus, eu quero servir a Jesus. Temos visto muçulmanos trocarem Maomé por Jesus, trocarem o Alcorão pela Bíblia. Então, isso não tem preço, isso não tem alegria maior. Isso é o que nos dá prazer aqui, em levar a salvação até aqueles que estão perdidos. Nós não merecemos, mas às vezes nos sentimos aqui como aqueles apóstolos que Jesus escolheu para chegar nos confins da terra e levar a salvação aos aflitos, aos desesperados. Então vivemos 24 horas por dia, 365 dias por ano, com essa alegria, com esse prazer de levar a salvação até aos que estão perdidos. Esse é o nosso prazer. Eu queria que aqueles que estão nos assistindo agora, que tem desejo de servir a Deus no altar como pastor, como esposa de pastor, o nosso foco tem que ser sempre esse: as almas, os aflitos, os desesperados, fazer o Senhor Jesus chegar até o coração daqueles que nunca ouviram falar. E esse tem que ser o nosso prazer, mesmo faltando comida, faltando roupa, faltando sapato, faltando loja, faltando shopping, faltando... O que mais você sente falta? Coisas básicas, o conforto básico que a gente não repara que tem, aqui a gente repara que tinha. Então você vai sentir falta, mas o que supera tudo são as almas que vão se entregando para Jesus, e que isso não tem preço. Então essa é a obra, essa é a realidade da obra. E que o Espírito Santo dê força àqueles que querem fazer a obra, para que vocês se mantenham nesse foco, em focar as pessoas, levar as pessoas até a salvação. Deus abençoe vocês.